Olá, sejam todos bem-vindos ao 3D na V. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje então a gente vai estar continuando aí a programação do nosso player, do nosso guerreiro aí, beleza? No último vídeo então eu falei para vocês um pouco sobre as variáveis importantes aqui do nosso personagem. Na verdade, essas variáveis aqui em qualquer personagem que vocês forem criar na Godot Engine, vocês podem copiar essas variáveis e colar que provavelmente vocês vão usar. Exatamente essas variáveis aqui em qualquer jogo de vocês, beleza? Bom, então continuando aqui, o que a gente vai estar fazendo agora aqui, tá? O... A gente precisa pegar os valores, certo? A gente precisa pegar os valores que existe dentro do player. No caso, a gente precisa pegar a câmera, a gente precisa pegar a animação e a gente precisa fazer com que esse nosso script reconheça o nosso próprio player. A forma mais básica da gente reconhecer o nosso próprio objeto, no qual a gente está com o nosso script aqui, ó, né, ele está vinculado ao nosso objeto pai, nesse caso aqui, chamado player. Então, para isso, bastaria a gente botar um cifrão, dois pontos, quer dizer, duas aspas e um ponto, certo? Ele já reconheceria como o nosso player. Porém, fazendo dessa forma, não fica uma forma bonita de se ver, e às vezes a gente vai fazer dessa forma e não vai saber de qual objeto a gente está se referenciando, beleza? Então por isso a gente tende a criar as variáveis facilitadoras aqui. Bom, para a gente estar pegando esses valores e armazenando nas variáveis que a gente criou, as facilitadoras, eu vou estar criando aqui a função que já é da Godot, tá? Func underline ready, beleza? Eu vou botar um peso aqui para não ficar acusando erro, porque eu acho chato. Ver se eu consigo aumentar aqui a fontezinha um pouco. Aí, eu acho que assim tá legal. Beleza? E aqui dentro, então, a gente vai estar colocando o seguinte, ó. Player vai receber qual valor? Aqui a gente pode estar fazendo tanto adicionando o cifrão e o ponto, quanto o próprio nó player. Eu costumo adicionar dessa forma assim, ó. Get underline node. E aí eu vinculo meu player raiz, tá? O ponto significa a raiz do nó. Beleza? Eu costumo a fazer assim, porque eu consigo saber que eu tô pegando o nó, literalmente lá do player, tá? É um costume meu, mas vocês podem fazer da forma como vocês quiserem aí. Bom, agora aqui embaixo, então, do nosso player, eu vou estar pegando a animação do nosso player. Então, vamos dizer que a anim underline player vai receber o quê? Vai receber a animação do player. Então, get underline node animation player. Beleza? Isso aí. Animation player. E por enquanto, como eu não vou estar vinculando a câmera ainda, porque a gente precisa fazer umas programações na câmera para ela agir conforme a gente quer que ela haja, como câmera em terceira pessoa, então eu vou deixar a câmera de fora, tá? Por enquanto. Mas quando a gente for fazer as modificações, a rotação na nossa câmera, a gente também vai estar pegando o nó dela, uh, porque o nosso player precisa reconhecer a câmera, beleza? Porque a gente tem que vincular os dois. Se o meu player andar, por exemplo, a câmera vai andar atrás, por exemplo, entendeu? Então a gente precisa reconhecer a câmera aqui.
a gente vai estar colocando também a câmera aqui embaixo, tá? Quando chegar a hora, beleza? Bom, feito isso aqui então, vamos pro que interessa. Toda a física de qualquer personagem, ou pode ser até de um carro, por exemplo, tá? Vocês podem estar fazendo com o Kinemagic Body, beleza? Ahn, a diferença entre a física do Kinematic Body e a do carro é a questão da roda, né? Que ela balança mais na física do veículo, beleza? Porém, se for fazer uma competição e for de forma direta, eu acho mais vantajoso fazer com Kinematic Body, tá? A resposta é mais precisa com Kinematic Body. Enfim, toda vez que a gente for fazer uma ação no teclado ou no controle com o personagem, então a gente pode usar aí o Kinematic Body. Qualquer coisa que contenha essa física. Beleza? Bom, para isso, já que o nosso personagem aqui, ele é um Kinematic Body, ele contém uma física, certo? Ele contém uma física e a gente também vai mexer com gravidade. E sempre que a gente for mexer com física, a gente precisa adicionar uh, todos os comandos, tá? No physics underline process. Então essa é a próxima função da Godot que a gente vai estar chamando agora aqui. Então, func underline physics process. Beleza? Vou botar um PES aqui para não ficar acusando o erro. Aí. Beleza? Bom, sempre quando a gente for ir para um lado e para o outro, apertar uma tecla do teclado e interagir com o nosso personagem, uh, é costume por ser em delta time, o cálculo, né, que é em float, é costume de qualquer programação, tá? De qualquer linguagem de programação, de qualquer engine, adicionar uns valores fracionários no nosso no nosso comando, quando a gente aperta uma tecla para ir para a esquerda ou para a direita, por exemplo. Para evitar esse adicional, esse valor adicional que é posto no nosso código, então a gente vai estar colocando o seguinte aqui, ó. Essa variável que a gente criou, direção, ela vai servir para literalmente pegar as direções do nosso personagem, tá? Se fosse em 2D, seria em 8 direções ou em 4 direções, depende do tipo de RPG, certo? Aqui no 3D não importa muito esse conceito, só o que importa é que a direção a gente vai estar pegando, tá? A gente precisa saber se a gente está olhando para frente, se a gente está olhando para trás, se a gente está olhando para o lado e para o outro. Toda vez em que a gente mudar de direção, ele vai adicionar o cálculozinho fracionário no qual eu disse, tá? É 0.7, eu girei para 1 ali, ele vai pegar 1.1, por exemplo, entendeu? Só que isso começa a dar uns lag, umas falhas mais lá para frente, conforme a gente vai tendo a quantidade de objetos aqui, tá? E de interação no nosso código. Para evitar isso, então a gente vai estar fazendo o seguinte aqui, tá? Eu vou estar dizendo que a minha direção, a direção é um vector 3, então eu estou informando que no eixo X, no Y e no Z, eu quero que ele sempre faça uma nova leitura. Eu não quero que ele leia e adicione essa fração. Eu quero que ele sempre busque, se for para cima é o -1, se for para baixo é o +1, e se for para a esquerda é -1, digamos, e para outra direção é +1, beleza? Eu não quero que no meu código acrescente esse valor fracionário para ficar
Por exemplo, eu acabei de dizer, se eu for para cima, é menos 1. Se eu não colocar isso aqui, vai ficar mais ou menos assim, ó. 9,8 menos 9, deixa eu ver, menos 0, menos 0,98 para cima, ok? Ou menos 1,1 para cima, tá? Eu não quero isso, eu quero o número exato. E para ter o número exato, eu preciso informar para o meu código que em todas as direções eu quero que ele faça uma nova leitura. E a gente consegue fazer isso adicionando um vector 3 novamente. Beleza? Assim ele vai estar identificando que o valor vai ser sempre específico nessa direção. Ok? Eu não quero variações, infrações, eu quero um número específico. Eu apertei, eu quero que ele pegue o número, digamos, inteiro. Beleza? Bom, agora a gente vai precisar de uma variável que verifique se eu estou me movendo, beleza? Pelo cenário. Para a gente ter um controle de quando a gente está em estado parado ou em movimento. Então eu vou estar criando aqui uma variável na qual, deixa eu ver, ela não se encontra aqui, tá? Essa variável ela vai ser uma variável booleana, tá? E eu vou colocar ela aqui porque eu quero que ela fique verificando a todo momento se eu estou parado ou eu estou caminhando. Então o nome dela vai ser var is underline moving. Eu vou botar no inglês esse is underline moving porque também existe na construct esse is underline moving. Então qualquer um que estiver vindo aí da construct 3, por exemplo, vai saber o que significa esse is underline moving. Beleza? Lá do de plataforma. É o mesmo esquema, basicamente. Só que aqui é no código de programação. Beleza. Bom, agora aqui é o seguinte, ó. Vocês se lembram do esquema da câmera que eu acabei de falar pra vocês? Bom, eu disse que eu ia adicionar ela aqui no Ready, certo? Só que eu cometi um engano. Por quê? Eu tô pensando aqui. Quando a gente adiciona uma variável, um valor aqui no Ready, o Ready é como se fosse o start, né? Então ele apenas ah, executa uma vez quando a gente inicia o jogo. E a câmera, como a gente vai ficar atualizando as posições dela conforme a gente vai andando, então ela precisa estar o tempo inteiro em execução, ok? Como a gente vai estar praticando uma ação que vai conter uma física, então nada mais justo do que adicionar ela aqui dentro do physics underline process. Se eu fosse trabalhar com a câmera uh, de modo que o foco não fosse o meu personagem que contém física, a gente pode estar fazendo apenas no underline process, tá? Mas como a minha câmera vai depender da física do meu personagem para fazer alguma ação, então eu vou estar colocando aqui dentro também da, da underline physics underline process, beleza? Bom, então a gente criou aqui em cima aqui a variável câmera. Eu vou pegar a câmera e eu vou atribuir para ela o caminho da minha câmera, que é get underline node. E eu vou atrás da minha câmera aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Câmera base barra câmera. Beleza? Aqui eu já tenho a minha câmera. Mas como eu disse que eu vou precisar
que a minha câmera fique atualizando as posições conforme o meu personagem vai andando, então só isso aqui não basta. Eu preciso pegar o transform dessa câmera, que contém as posições de todos os eixos. E aqui na Godot, para pegar o transform, a gente faz o seguinte, ó. A gente bota ponto, get, underline, global. Reparem vocês aqui que não aparece nada, ó. Ó, por exemplo aqui, ó. Tá, ó. Reparem vocês que simplesmente não aparece nada do que eu vou botar agora para vocês. Certo? Então, várias e várias vezes a gente tem aqui, ó, o get camera transform. Certo? Porém, esse get camera transform que está aqui faz referência apenas à nossa câmera do jogo. No nosso caso, como a gente vai ter também o nó câmera base que vai tratar da movimentação da nossa câmera em relação ao ponto câmera base, já que é em câmera de terceira pessoa. Se fosse câmera de primeira pessoa, não teria problema nenhum, tá? A gente poderia pegar o get underline câmera underline transform. Só que como a gente vai estar usando o câmera base aqui para ser um ponto de referência para nossa câmera de terceira pessoa, então a gente vai estar fazendo o seguinte aqui, ó. Eu vou estar colocando get underline global, beleza? Underline transform, tá? Abro parênteses e fecho parênteses. Declarando o global aqui, o get global underline transform, eu estou dizendo que eu vou pegar não só o transform da minha câmera, mas eu também vou relacionar globalmente com o ponto, né, o pai dessa minha câmera. Beleza? Eu vou estar pegando o transform da minha câmera relacionada com minha câmera base, tá? Minha câmera base que fica aqui na cabeça do meu personagem. Beleza? E a minha câmera aqui, que ela vai estar distante do meu personagem. Lembrando que essa câmera aqui é uma câmera nova que eu tô vendo como é que funciona. Eu não sei se vai funcionar. Literalmente eu fiz com um outro tipo de câmera, né? Com o primeiro tipo de câmera ali. Esse aqui é uma câmera que eu não sei se vai funcionar, mas eu espero que funcione porque com essa aqui é possível fazer de forma mais fácil o lance lá de quando a gente virar as costas para uma parede, é mais fácil de fazer com que a câmera se aproxime do nosso personagem. Pelo menos é para ser assim, ok? Beleza. Bom, explicado aí então. Vou voltar aqui. Entendido o porquê de usar o get underline global underline transform aqui para nossa câmera. Só para recapitular, tá? Aqui a gente poderia pegar o get underline câmera transform. Porém, o get underline câmera transform vai referenciar apenas essa câmera aqui. Já o global transform vai considerar a posição também da minha câmera base, relacionando a distância dessa minha câmera em relação ao meu ponto câmera base, ok? De forma, por isso que é o global, entendeu? É de forma global mesmo, ok? É como se fosse uh, posição local e global, tá? Pensei assim, tá? Nesse caso aqui, essa aqui é global, ok? Bom, agora a gente precisa fazer com que o nosso player comece a se mover, beleza? Bom, a gente precisa andar para frente, para trás, para o lado e para o outro, né? Até aí então vai ser como se fosse FPS, WSAD, ok?
Eu vou vir aqui, vou ver se já tem configurado aqui as teclas de entrada, mapeamento de entrada. Pra gente aqui, ó. Vamos ver. Eu já criei aqui então a tecla underline W, tecla underline S, tecla underline A, tecla underline D, né, que é para ir para a direita. Eu tenho a tecla da barra de espaço e o Shift para a gente estar correndo por aí. Muito louco. Beleza? Bom, por enquanto essas teclas vão servir para a gente aí. Ok? Beleza. Ainda aqui embaixo agora no Physics Underline Process, eu poderia estar colocando em funções aqui, tá? Mas eu vou fazer de uma forma mais direta, ok? Beleza, então vamos lá. Se, if, que a gente pode estar colocando aqui para separar um pouco. Então, se input, né? Se a minha entrada, né, do meu teclado for, se eu pressionar action underline pressed, você fica pressionando que tecla? O W, porque eu quero ir para frente primeiro, tá? Frente, trás, esquerda e direita. Mais ou menos assim. O que vai acontecer quando eu apertar, ficar segurando no W? Beleza? 2 pontos para a gente inserir um novo bloco aqui de linha de comando. Para a gente iniciar, na verdade, né? Um bloco de comando. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que a minha direção, ela vai receber, tá? Agora aqui digamos, umas aspas duplas aqui, digamos, uma ênfase, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Vai receber, literalmente, a minha câmera, tá? A posição da minha câmera que ela tá olhando, certo? Então, se eu quero ir para frente, então eu estou dizendo que eu estou indo numa direção negativa, certo? Por causa do nosso eixo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, deixa eu ver no 3D aqui, ó. Vou vir aqui no personagem, tá? Normalmente, esse eixo aqui, ele tá, digamos, positivo, tá? Mas a nossa câmera, essa câmera aqui, ela o normal dela é ela vir ao contrário pra lá, beleza? Eu que girei a câmera pra cá, ok? Pra gente ter uma noção da nossa câmera. Então, o padrão da nossa câmera é estar virada pro lado oposto. E nesse sentido, do lado oposto, a frente da nossa câmera fica de forma negativa, a câmera fica olhando para esse lado de cá, né? Ah, e o nosso player fica olhando pro lado de cá, beleza? Logo, a nossa câmera fica em sentido negativo da coisa, beleza? Não sei se vocês entenderam. A nossa câmera, ela vem assim, ó, tá? Ela vem virada para lá. Como vocês podem ver, o sentido do eixo da nossa câmera real, ela é negativa se a gente for olhar para frente, tá? Em relação ao nosso personagem. Ok, ó, como vocês podem ver, ela está no sentido negativo da coisa, à frente da nossa câmera. E a gente precisa dizer pro nosso script que a gente quer pegar a frente da nossa câmera, ok? E está adicionando, parenteando, digamos, a nossa posição da câmera. Sempre que a gente tiver com a câmera de frente e a gente apertar o W, o nosso personagem ela tem que andar para onde a nossa câmera está olhando, beleza? Então, digamos aqui que eu virei para cá, tá? E a minha câmera tá olhando exatamente assim, tá? Pro nosso personagem. A nossa câmera, então, ela tá olhando no eixo Z.
Porém, ela está no eixo Z negativo, tá? O eixo Z negativo dessa câmera é a frente na qual a gente está olhando aqui. Essa parte é meio esquisita, tá? Ok? Lembrando que eu vou deixar aqui a nossa câmera em 180 pra a gente ficar olhando pro nosso personagem de fato. Mas a verdade é que ela tá olhando aqui pro nosso personagem de forma negativa pra frente, ok? E a gente precisa dizer o seguinte, ó, que quando a gente andar com o nosso personagem no eixo Z e apertar o W, que significa andar pra frente, a nossa câmera vai ficar sempre olhando pra frente também, beleza? Ah, e quando a gente virar pra cá, né? Nosso personagem virar pra cá e a gente tiver aqui assim mais ou menos, tá? A gente tá andando pra frente, beleza? Ah, aí a gente para, a gente começa a andar pra cá, tá? Pra frente do nosso personagem, só que no W, tá? A gente vai estar andando aqui no W agora. O nosso personagem tá vindo de encontro a nós aqui, a nossa câmera tá exatamente aqui. Porém, e se eu quiser agora andar pra frente, ok? Eu tô com a minha câmera aqui, ó, tá? Digamos. E eu tô com o meu personagem assim. Então, eu vou dizer no script que quando eu apertar o W, o meu personagem ele vai virar conforme aonde a minha câmera está olhando, beleza? E nesse caso, o importante é a gente decorar que o nosso personagem, quando eu apertar o W, ele vai virar ah, nesse sentido, ele vai dar um 180 graus aqui e vai virar pro eixo Z, beleza? No eixo Z, para onde o nosso personagem vai virar, vai ser exatamente aonde a nossa câmera vai estar olhando também. Então a gente precisa definir isso no nosso script, beleza? Acho que agora ficou mais explicado, ok? Bom, voltando agora para o nosso script aqui, vou salvar, vai que falte luz, beleza? Então aqui vai ser o seguinte aqui, ó, tá? A minha direção, toda vez que eu apertar o W, a minha direção ela vai receber o eixo Z da minha câmera, beleza? Eu poderia colocar aqui o get underline global underline transform ponto origem ponto Z, beleza? Mas existe um outro jeito de se dizer que eu quero pegar o eixo Z da minha câmera. Essa é uma forma basicamente inédita, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui no 3D. Todo eixo que lá no OpenBGE a gente também tem isso, tá? A gente tem o eixo X, o Y e o Z. Na programação, em número, o eixo X significa o 0, o eixo Y significa o 1 e o eixo Z significa o número 2. Sabendo disso, então, como aqui a Godot ela meio que copia o Python, digamos, lá da UpBGE, digamos assim, para facilitar a nossa vida aqui na formatação do código, coisa e tal, né, uma linguagem direta voltada a script, literalmente a script. Então a gente pode estar fazendo o seguinte, ó, a gente pode estar dizendo que a nossa câmera, a gente quer o eixo Z específico dessa câmera. Então a gente pode estar colocando aqui câmera, ponto, bases. Lembrando que essa câmera a gente já está com. A gente está pegando não só a câmera, como também a gente está se referenciando indiretamente à câmera base. Se a gente estivesse referenciando apenas a nossa câmera, como vocês viram ali que tem o get underline câmera underline transform, a gente não conseguiria fazer dessa forma como eu vou fazer agora aqui, tá? A gente precisaria de todo o caminho. A gente precisaria do get underline global
underline transform, ponto origem, ponto Z, ok? Para pegar a frente da nossa câmera. Mas nesse caso, como eu estou fazendo de forma global, e eu estou dizendo isso aqui, atribuindo a nossa variável câmera, então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quero que toda vez que eu apertar o W, a direção acrescente o valor do eixo Z a minha variável direção. E para pegar o Z aqui, então, basta a gente dizer que a gente quer no vetor, um vetor qualquer. Esse vetor é de 3 posições do nosso basis. O nosso basis ele é a matriz do nosso objeto lá no transform. E quando eu digo que eu quero get underline global underline transform ponto origem ponto o eixo, eu estou dizendo que eu quero isso aqui agora, tá? Exatamente isso aqui. E eu vou dizer que eu quero o eixo Z. Então, a gente bota o 2. Se eu quiser agora o eixo X, então eu quero o eixo 0. Se eu quiser o eixo Y, então eu vou dizer que eu quero o eixo Y, tá? Nesse caso, representando 1. E assim a gente começa, então, a nossa lógica de pegar as direções do nosso personagem no mundo 3D, aqui no RPG, beleza? Bom, então vamos pegar essa lógica aqui, beleza? E fazer para outras teclas também, para o S, para o A e para o D, beleza? Bom, pessoal, eu pulei aqui o vídeo porque era só copiar e colar, beleza? Essa partezinha aqui. Lembrando, né, câmera.bases e a gente pode estar acessando as posições dos 3 vetores de posição da nossa câmera assim também, beleza? Dessa forma, utilizando bases, ok? Bom, eu também criei aqui um print na direção para ver como é que tá ficando, beleza? Eu vou executar aqui pra gente ver se tá funcionando. Isso aqui certinho, tá? Então vamos lá, executei. Nosso personagem tá ali, ó. Aqui tá nosso basis. Repara que ele pega a matriz. Quando eu tô pegando bases, eu tô pegando literalmente todos os eixos, tá? Embora eu esteja pegando aqui apenas um eixo, esse basis aqui ele implica que eu tenho que pegar toda a matriz do meu personagem em posições, vector e coisa e tal, beleza? Eu vou apertar agora o W, beleza? Ó, reparem aqui que eu tô no eixo Z e eu tô apertando pra frente aqui, tá? Relacionado à minha câmera, ok? Agora eu não tô apertando mais, ele ficou 0. Eu vou apertar o S, beleza? Que é pra andar na direção da minha câmera pra cá, beleza? Reparem vocês que aqui ele tá -1, beleza? Aí entra aquela questão do fracionário, beleza? Se por acaso eu não tivesse colocado a direção aqui, ela renovando o vetor a todo momento, provavelmente aqui quando eu mudasse de direção, em algum ponto da nossa jornada aqui, essa direção aqui ficaria, por exemplo, eu estou apertando o S agora, tá? Aqui ficaria, por exemplo, -1.2, por exemplo, tá? Ou então ficaria -0.9, ok? Isso pode acontecer, e se isso acontecer, é provavelmente por causa disso, tá? A gente não está tratando, renovando as direções de uma forma certa, ok? Agora eu vou apertar o A. Ó, reparem que eu estou apertando o A, ele reconheceu
o meu A aqui como sendo 1. Só para lembrar vocês que a posição na qual eu tô verificando aqui, eu estou fazendo com que meu player receba a posição relativa da minha câmera, beleza? Então, as posições aqui vão ficar parecendo que estão erradas, ok? Eu estou apertando para a esquerda, mas ao mesmo tempo eu estou apertando para a direita. Por quê? Porque o meu personagem está de costa para a câmera, ok? Se ele tivesse virado olhando para minha câmera, o meu X aqui seria negativo, beleza? Mesmo apertando o A, ok? Vou apertar o D para ver se está buscando a direção certa, ó. Beleza? Tá tudo funcionando certinho a princípio. Beleza. Agora eu vou tirar esse printf, esse print daqui. Printf. Tô com programação em C na cabeça. E vamos continuar agora. Eu não vou fazer muito longo porque vai ficar meio que o vídeo vai ficar super longo, tá? Mas sempre que a gente for mexer então com a entrada de dados, nesse caso a gente está pegando as direções. Aqui eu tô pegando as direções de uma forma totalizada, ok? Mas eu preciso definir que a direção em Y não me interessa por enquanto. Logo, direção ponto Y vai receber o zero. Por quê? Porque eu estou mexendo nas setas de deslocamento, digamos, tá? De movimento. Que eu estou querendo me movimentar para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, ok? Então, o Y para mim não faz a menor diferença. Para garantir que o nosso personagem não vai sair voando quando eu apertar aqui e sem querer eu... De repente eu posso botar o 1 aqui, por exemplo, tá? De Y, né? Então para garantir que eu não vou sair voando, a gente zera o Y, tá? A posição do Y. Bom, depois de zerada a posição do Y, a gente precisa normalizar esse nosso vetor. Por que normalizar? Quando a gente normaliza o nosso vetor, a gente garante que quando a gente pressionar a tecla A, por exemplo, ele ficou 1 na tecla A, tá? O de valor na posição X. Então a gente garante que ela vai ser sempre 1, ok? Não vai ter uma variação esquisita na hora do deslocamento do nosso personagem. Então aqui eu vou estar colocando aqui então direção, vai receber direção, ponto, normalized, ok? Beleza. Bom, agora aqui, peraí, eu vou sair daqui, aqui no nosso main, né? A gente tá aqui no nosso main. Ele tá quase no chão aqui, beleza? Eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu ver. Eu tô no level aqui, aqui dentro do nosso level, tá? Eu vou pegar meu personagem aqui, eu vou levar ele pra cima um pouco, tá? Aí, beleza. Eu vou fazer com que nosso personagem caia respondendo à gravidade, ok? Para fazer isso, a gente vem aqui no script novamente. Vou estar abrindo aqui para a gente dar uma conferida. Aqui abaixo da direção, reparem vocês que eu estou com Y em 0 aqui, tá? Isso é para garantir que ele não vai ficar com eixo Y variando demais, tá? Para cima ou para baixo. E agora aqui eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, ó, movimento de Y vai receber valor negativo do delta time,
multiplicado pela gravidade. Beleza? Multiplicado pela gravidade. E agora eu espero que ele caia, tá? Eu vou apertando play. Bom, ele não caiu por causa do que a gente não está implementando ainda o move de slide, ok? Bom, vamos então implementar aí a função do nosso player move em slide para fazer o nosso personagem se movimentar, digamos, tá? Nesse caso eu quero fazer apenas ele cair. Então, vamos pegar o movimento para receber move slide, ou seja, ele vai ter um movimento aí nos eixos de Z e G, quer dizer, Z e I e X, também Y, tá? Aqui a gente vai estar passando então um movimento, vírgula, e a gente precisa dizer a orientação do nosso personagem, tá? Se ele vai estar virado para cima, se ele vai estar virado para baixo. E assim, digamos que é um padrão, tá? Se eu estiver fazendo um personagem, logo, o meu padrão aqui vai ser o seguinte, vai ser vector ponto up, tá? Vai ser sempre assim. Quando a gente estiver fazendo um jogo de plataforma, um jogo de FPS, vai ser sempre esse padrão, tá? Só que no FPS a gente tem ainda mais alguns outros comandos aqui, como a altura, o ângulo que a gente pode estar subindo as coisas. Aí tem tudo na documentação e também tem no meu canal, beleza? Naquele guia lá do FPS. Pra quem quiser estar implementando aí. Ou então vocês podem ir lá no site da Godot e estar vendo no tutorial de FPS deles também. Ok? Bom, eu vou apertar o play novamente, vamos ver se o nosso personagem vai cair. Ó, reparem vocês que ele já caiu, ó. Beleza? Eu vou botar novamente aqui. Ó. E o nosso personagem já tá com gravidade. Ok? Bom, pessoal. No vídeo de hoje, por enquanto, tá? É que tem bastante coisa para explicar, tá? Eu gosto de explicar bem para não ter dúvida, basicamente. O que a gente fez então nesse vídeo aqui, tá? No vídeo aqui do player, tá? Eu vou recapitular aqui para vocês, tá? A gente declarou aqui a gente pegou os valores do nosso nó do player e da animação que está dentro do player, ok? Que é essa aqui, ó. A gente pegou as características do nosso player e as características da animação, beleza? Aqui dentro do physics underline process, essa função aqui lá é própria da Godot, ela trata exclusivamente da física do personagem, tá? Ou de qualquer física, mas é mais por tratar a física do personagem, basicamente, beleza? E por se tratar de física do personagem, a gente também setou a câmera, a nossa câmera aqui, que está dentro de um nó espacial, câmera base. O câmera base, ele se encontra aqui, ó. ah, deixa eu ver aqui. Ele se encontra aqui, exatamente na cabeça do nosso personagem. E a câmera, ela sai daqui e vem tantos metros para cá, para trás, tá? Para dar a impressão de terceira pessoa. Então a gente tem esses dois fatores. Pensando nisso, então, eu fiz uso do get underline global underline transform, abre parênteses e fecha parênteses, beleza? Estou pegando o global transform da câmera, mas também do meu câmera base. Ou seja, se eu estou pegando a câmera, minha câmera, o transform da minha câmera, eu também estou reconhecendo
a minha câmera base. Dessa forma, sim, a nossa câmera também, ela não vai ficar fazendo isso aqui, ó. Tá? Quando a gente for se movimentar, a nossa câmera não vai ficar girando de uma forma esquisita no Euler, no famoso Euler, né, que é o ângulo da nossa câmera, tá? Ela não vai em relação ao nosso personagem. Aqui a gente viu uma forma de pegar, então, a posição de... A gente citou aqui a tecla dos teclados, para a gente pressionar a tecla do teclado. A gente viu aqui também que a gente vem em configurações, mapa de entrada, e a gente adiciona aqui as teclas do teclado. A gente já tinha visto isso. E aqui a gente está dizendo, olha, se eu apertar a tecla W, eu quero que minha direção receba a direção da frente da minha câmera. Se eu apertar a tecla S, eu quero que minha direção receba a direção contrária, a direção atrás da minha câmera. Beleza? No eixo Z negativo, digamos, ou positivo. Depende da onde a câmera está apontando, né? De como é a câmera, na verdade. Se eu estiver apertando a tecla A, eu quero ir para a esquerda, mas eu quero que a minha câmera corresponda à visão da minha... Eu quero que a minha direção corresponda com a visão da minha câmera quando eu ir para a esquerda. E aqui, pressionando a tecla D, eu estou dizendo que eu quero acrescentar a direção quando eu for ir para a direita, eu quero que a minha direção corresponda à direção da minha câmera também quando eu estiver indo para a direita, ok? Aqui, para garantir então que o Y vai ser sempre o Y, que não vai mudar e não vai deixar o nosso personagem sair voando, eu zero a posição Y na nossa direção. Em seguida aqui eu normalizo a direção para garantir que a nossa direção ela vai ser sempre um número, digamos, inteiro, não vai ser número quebrado e fracionado, beleza? Depois disso, então, a gente define a gravidade. A gravidade aqui a gente definiu aqui na variável, né? A gente criou uma variável de gravidade. E eu estou dizendo que a todo momento, então, eu vou pegar o meu movimento no eixo Y e eu vou aplicar a gravidade. Aqui a gravidade aqui eu estou negativando o meu delta, tá? Assim eu consigo fazer com que o valor que era negativo aqui do delta, ele negativo com deixa eu ver, negativo com negativo dá positivo, ok? Se for positivo, então o nosso personagem ele vai cair para baixo, beleza? Assim como o pulo, se a gente disser que o eixo Y vai receber um valor negativo, então a gente vai estar indo para cima. Nesse caso aqui, a gente está dizendo, então, olha, no meu eixo Y, no movimento do meu eixo Y, eu vou estar negativando o meu delta. Meu delta é um valor abaixo de 1, logo ele vai ser multiplicado por 1. Deixa eu ver, na verdade por um valor negativo. É, o valor negativo. E aí vai ser 1 menos 1, digamos, vai se transformar em mais. E aí a gente vai dizer que o nosso personagem ele vai cair para baixo. Para que os movimentos sejam feitos aqui na nossa mecânica do player, a gente precisa dizer que ele vai ter um movimento aplicado. Esse movimento aplicado é uma função própria do nosso Kinematic Bar, beleza? Então a gente termina aqui esse código aplicando essa função move em slide, que se trata literalmente de se mover e deslizar ao mesmo tempo, aplicando o movimento e dizendo a orientação do nosso objeto. O ponto up aqui significa que ele está de em pé, tá? Se eu colocar menos aqui, significa que o nosso personagem vai estar de cabeça para baixo, ok?
A mesma coisa se eu disser vector3.right, tá? Ele vai estar dizendo que eu tô virado na horizontal. Vai ficar muito estranho, beleza? Então é isso aí. Outra, agora um extra, tá? Pra quem ficou até aí. Eu vou passar um extra aqui. Seguinte, vocês viram que tem o get global transform, tá? Nem sempre a Godot vai nos mostrar as funções que existem aqui no preset de quando a gente coloca um ponto, tá? Aqui nem sempre a Godot vai mostrar pra gente a função que a gente pode colocar no nosso nó, ok? Como vocês viram que foi nesse caso aqui, beleza? Bom, aqui a gente sabe que eu estou pegando o eixo, então, o Z, e aqui é o X, por bases, tá? Mas vocês poderiam fazer assim também, ó, se quisesse, tá? Ao invés de ser bases conchetes, simbolizando o vector 3 e o número, vocês poderiam estar fazendo assim, ó, câmera, ponto, ponto, opa, global, eu vou pegar aqui, ó, poderia estar fazendo assim, ó, tá? Get ponto global transform ponto origem ori, origem ponto z ou ponto x, por exemplo, ok? A gente poderia estar fazendo assim, beleza? Que daria na mesma forma, no mesmo jeito aqui, tá? Mas para não fazer todo esse código aqui, então a Godot deixa a gente fazer dessa forma aqui também, tá? Essa é uma dica que eu queria mostrar para vocês. Qual é a diferença do origem pro basis, tá? O basis ele pega a matriz inteira do nosso objeto. A matriz inteira do nosso objeto, aí tem todo um cálculo feito, tá? A matriz padrão do nosso objeto ela é assim, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, beleza? Quando esse eixo na diagonal for 1, significa que a escala do nosso objeto ela está correta. Ah, o nosso objeto ele está correto, ele não tá modificado, ele não está escalonado de forma errada. Ele é um objeto inteiro, por exemplo, ele está funcional, digamos, tá? Isso aqui representa o nosso basis, beleza? Só que se a gente fosse fazer toda vez isso aqui, ficaria meio que ah, difícil a citação. Então, eles criaram essa origem, que representa um eixo de origem. Literalmente, isso que significa é a origem da onde está saindo de um ponto A até um ponto B, digamos, tá? Mas nesse caso aqui é a origem do meu vetor x, ou do meu vetor y, ou do meu vetor z, tá? Nesse caso aqui está representando por ponto x, ou ponto z, ok? Aqui eu não me lembro se aqui, se eu botar apenas isso aqui, se vai parênteses ou vai só... Eu vou fazer com o meu player, que meu player ele não é câmera, e ele vai responder melhor, tá? Então, vou colocar aqui player, ponto, get, deixa eu ver, ou não, global, não, também não está respondendo também, e vamos lá, ponto, get, underline, global, e não respondeu também. Tá, aqui pessoal, ó. Aqui que eu queria falar com vocês aqui, ó. Eu tava fazendo de forma errada, tá? O do... do player aqui, tá? Ó. P global underline transform ponto.
a gente vai ter o base, que é essa forma de pegar o eixo aqui, ou então a gente vai ter o origem, que no origem então a gente tem a opção de setar se a gente quer estar pegando a posição X, a posição Y ou a posição Z, ok? Isso aqui equivale a esse cara aqui, tá? Só que assim é uma forma bem mais curta do que essa aqui, tá? Se vocês repararem, ok? Esse get underline global underline transform com parênteses aqui, ele significa a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, o global underline transform, com uma pequena diferença, tá? Esse get underline global underline transform com parênteses aberto aqui significa que essa função ela já é própria da Godot Engine, tá? E a gente está pegando literalmente as posições lá do transform da nossa câmera, tá? O X, Y e Z, ok? Como a gente não vai querer saber o significado do Z, do X, do Y aqui no transform da nossa câmera, então a gente utiliza dessa forma aqui, tá? Agora, eu quero saber o eixo Z da minha câmera. Então a gente pode estar utilizando assim, dessa forma, pegando o eixo Z da origem, ou então a gente pode estar fazendo dessa forma aqui, tá? Ponto basis, abro conchetes aqui de vetor e digo qual é o vetor em forma de número que a gente quer pegar. Lembrando que 0 é o x, 1 é o y e 2 é o z, tá? Em código geral, normalmente eu faço assim, tá? Porque eu acho que pra mim fica mais visível o que eu tô fazendo, ok? Só que eu resolvi passar pra vocês isso aqui pra ter uma alternativa aí, beleza? Pra vocês se lembrarem dessa diferença, desse tipo de câmera base, do tipo de origem e do tipo de get set, digamos, tá? Na programação orientada a objeto. Isso aqui ele tá literalmente pegando apenas o transform nos três eixos da minha câmera, do objeto câmera, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Foi bastante informação. O vídeo ficou longo, provavelmente, mas não tem o que fazer. Se quiser aprender de cabo a rabo, literalmente tem que sentar o pé na informação, beleza? Porque somente assim é que a gente vai começando a botar na cabeça e quando a gente vai botar em prática, a gente vai se lembrando e toda vez que a gente for fazendo, a gente vai se lembrando novamente, ok? E o resto é copia e cola, literalmente, basicamente, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou e fui!